Trânsitos Plutão-Mercúrio. O vídeo anterior foi sobre os aspectos de Plutão-Mercúrio. Esse vídeo é sobre o trânsito. O que é o trânsito de Plutão com Mercúrio? Quando Plutão, ele se movimenta no céu e toca o Mercúrio do seu mapa de nascimento. Nem todas as pessoas que estão passando por trânsitos de Plutão-Mercúrio têm Plutão-Mercúrio em aspecto no mapa de nascimento. O trânsito, então, é um período de 5 anos e meio, que é o tempo em que Plutão fica em trânsito com qualquer planeta do nosso mapa. E quando ele fica durante 5 anos e meio com Mercúrio, ele traz uma questão plutoniana para Mercúrio. Então, a questão que vai incidir sobre a sua vida durante 5 anos e meio é uma questão da natureza de Plutão sobre um planeta da mente, que é Mercúrio. Então, é a sua mente que recebe a influência de Plutão durante esses 5 anos e meio. E que influência é essa? Plutão, então, é um planeta transpessoal, ou chamado de planeta moderno, que ele tem questões muito fortes, muito intensas, voltadas para muitos assuntos que a nossa sociedade geralmente não absorve de uma maneira calma, de uma maneira tranquila. Por quê? Por ser um dos planetas transpessoais, assim como Urano e Netuno, ele lida com questões de toda uma humanidade. É, digamos, a segunda sombra da humanidade, sendo a primeira considerada Saturno. Então, Plutão, que tem uma intensidade tal e lida com questões de sexualidade, é tabu em muitas culturas, aliás, na maioria delas. Plutão lida com questões relacionadas ao luto, à morte, não só a morte do corpo, mas também questões que têm a ver com o luto pela perda de relacionamentos, de status de vida, a perda de qualquer coisa que não só material, que não só é ligada à matéria. Então vamos a Plutão com Mercúrio, que é o planeta da mente, né? O planeta da mente, quando ele recebe essa energia de Plutão, esses assuntos eles ganham uma notoriedade na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela começa a perceber nos seus pensamentos essa energia e ela começa a se voltar para essa energia. Se a pessoa tem Plutão forte no mapa, ou seja, um Plutão que tenha aspectos fortes no mapa de nascimento, a pessoa não sente com tanta força, ou pelo menos sente de uma maneira menor, os trânsitos de Plutão, porque já conhecem essa energia. Porém, aquelas que têm o Plutão fraco no mapa, fraco que eu digo é quando ele não está em aspecto com os planetas pessoais, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte, no mapa de nascimento. Então, o trânsito de Plutão com Mercúrio na previsão, né, o trânsito em si de Plutão com Mercúrio, ele é vivido de uma maneira mais intensa, ou seja, a energia de Plutão que não é tão conhecida para a pessoa, que tem ela fraca no mapa de nascimento, entre aspas, esse fraco parece nunca combinar com Plutão, né? É menos forte, né? A pessoa, então, ela sente com mais intensidade. Veja como está o Plutão no seu mapa de nascimento. Então, quando você passa por um trânsito de Plutão sobre o seu Mercúrio, a energia da mente ela é transformada. E transformação é, sim, a palavra da vez, né? Plutão rege a transformação, uma transformação profunda a nível mental. Por que mental? Porque Mercúrio é o planeta da mente. E é este planeta do seu mapa natal que está recebendo o trânsito de Plutão, ou seja, Plutão em trânsito. Quando Plutão chega ao seu Mercúrio, ele traz então questões de um aprofundamento dessa mente, que nem sempre é fácil de fazer. Aliás, não é nada fácil de fazer. A vida, né, traz para você questões que fazem com que você tenha que lidar com muitas questões do seu inconsciente, com muitos conteúdos do seu inconsciente. Plutão, que é o planeta que revela aquilo que está escondido no seu inconsciente. E como nós não temos uma consciência, né? Porque se é inconsciente é porque não está na consciência, mas Plutão traz as questões do inconsciente. Nós não temos acesso normalmente a essas energias que estão no nosso inconsciente, a esses pensamentos, a essas emoções, a essas sensações que ficam no nosso inconsciente de eventos passados.
elas vêm então à tona em trânsitos de Plutão, ou seja, do inconsciente elas passam para a consciência. Isso normalmente ocorre através de sonhos. É um dos principais veículos de transformação de conteúdos do inconsciente para a consciência. Não que Plutão represente o mundo dos sonhos, não. Mas o inconsciente, ele tende, segundo Freud, grande psicanalista, a nos explicar que é através dos sonhos que o conteúdo do inconsciente ele se torna mais claro, ele aparece mais, ele se insinua mais para a consciência. Mas existem também outras formas. Então, quando você está sob trânsitos de Plutão com Mercúrio, os seus pensamentos, aqueles que você vinha aguardando, que você não queria que saísse, que você não queria que tomar consciência desses pensamentos, você vivia abafando o seu processo instintivo também. Plutão, então, traz à tona essas questões, esses pensamentos, esses medos. Plutão, que é o planeta do medo, o planeta do pânico, ele traz, então, pensamentos que geram um certo desconforto e que a psicologia chama de pensamentos intrusivos. Aqueles pensamentos que todos nós temos, porque todos nós temos uma sombra, né, dentro da nossa alma, que é vinda tanto de aspectos coletivos como de aspectos da nossa história pessoal, coisas que a gente preferia deixar de lado e começam a surgir, começam a emergir durante os trânsitos de 5 anos e meio de Plutão. E convenhamos que, como não é um período fácil, nem é algo fácil de ser feito, por isso que os trânsitos de Plutão são sempre de 5 anos e meio. Veja, se você tiver Mercúrio juntinho ali, em conjunção com outro planeta, esse planeta é tocado também, e enfim, acaba que de 5 anos e meio fica até mais tempo. Mas cada trânsito de Plutão dura 5 anos e meio. Aqueles, então, que tem planetas juntos, um do lado do outro, fica aí muito tempo, porque pegando um planeta, automaticamente vai pegando todos aqueles que estão ao lado. Então, quando se trata de um único trânsito de Plutão com Mercúrio, são 5 anos e meio. Então, você tem esse tempo em que Plutão vai incidir sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, e você precisa lidar com isso. E de que forma que Plutão faz você lidar com isso? Se aprofundando, né? Não adianta a gente querer se esconder dos nossos pensamentos, né, da nossa mente. Não dá para simplesmente apagar a mente ela está conosco o tempo todo, os pensamentos são produzidos o tempo todo, e o inconsciente está lá guardadinho, e esse conteúdo ele está surgindo, ele está aparecendo. Como Plutão lida com os aspectos mais obscuros da nossa humanidade, e também os mais elevados possíveis, e depois eu vou falar sobre isso, em se tratando do que é mais frequente, que são os aspectos obscuros, porque, se você observar o mundo, nós temos muito mais elementos voltados para uma coletividade negativa do que para uma coletividade iluminada, né, e transcendente. Então, nós lidamos muito mais com violência, nós lidamos muito mais com agressividade, com ciúmes, com inveja, com morte, com destruição, do que propriamente com os aspectos mais elevados a que Plutão rege. E eu já vou explicar quais são. Então, quando você está com um Plutão-Mercúrio, Mercúrio que representa a sua mente, que representa os seus parentes mais próximos, primos, primas, cunhados e cunhadas, seus tios e suas tias, essas pessoas, então, elas passam a ter, durante o período de 5 anos e meio desse trânsito, uma importância ou uma ligação mais forte para você. Querendo você ou não, você vai lidar mais fortemente com pessoas que são representadas por Mercúrio. Mercúrio também, além de reger a mente, os seus parentes mais próximos e os seus irmãos, também rege o comércio, rege atividades comerciais. Mercúrio rege, então, todas as trocas, né? Tudo em que nós precisamos para viver no mundo através de uma troca, através de uma energia com outras pessoas. Rege também os vizinhos. Então, por que colocar essas pessoas? Por que falar delas? Porque Plutão, ele traz acontecimentos, traz questões que estão voltadas para essas pessoas. Você passa a ter um relacionamento com o seu irmão ou sua irmã mais aprofundado. Pode ser que um dos seus irmãos esteja passando por uma crise e o Plutão no seu trânsito indica que você será solicitado a ajudá-lo, a auxiliá-lo. Pode ser que você tenha momentos mais difíceis com um irmão.
Pode ser que toda aquela sua raiva, ou toda aquela sua inveja, ou todo aquele seu ressentimento a respeito de um parente seu surja, um irmão, uma irmã. Pode ser que você tenha problemas com seu vizinho, né? Que você comece a experimentar experiências plutonianas com o vizinho. E eu já passei aqui quais são as experiências plutonianas, né? Experiências que estão relacionadas à violência, experiências que estão relacionadas a pessoas que estão vivendo lutos, perda dessas pessoas também, pessoas que estão vivendo situações limites na vida delas e que de alguma forma você passa também junto com elas. Também há, não só essas pessoas passam, né? Visto que se Mercúrio representa a sua casa principal, que é a sua mente, né? A nossa casa principal, o nosso processo racional, o nosso processo mental, e lida com o nosso inconsciente, nós também passamos por crises dignas de nota relacionadas a isso. Então nós ficamos muito mais introspectivos, nós precisamos lidar com a nossa sombra. Algumas pessoas têm medo daquilo que pensa, têm receio de ficarem muito tempo consigo mesmas e terem que lidar com esses sentimentos, que embora não seja muito voltado ao sentimento, mas a mente, ela deflagra, ela faz com que os sentimentos venham à tona, né? Com que os aspectos da lua venham à tona, que são as emoções. Né? Então, a mente, ela é tocada e ela produz sentimentos. Então, para que não produza sentimentos, muitas vezes a pessoa, ela tende a querer fugir dos seus pensamentos, estar sempre em contato com outras pessoas, evitando ficarem sozinhas, lidando com suas próprias questões. Plutão não vem para lhe massacrar, né? Todo planeta, ele age como um reajuste de leis de causa e efeito, cujas causas foram produzidas em alguma época específica do seu passado, dessa vida ou de outra vida, para quem acredita em reencarnação, né? Mas enfim, Plutão, ele vai reajustar leis de causa e efeito. Todo planeta em trânsito, ele vem não para nos punir, mas para reajustar leis de causa e efeito. São karmas que se amadurecem em períodos de trânsitos de todos os planetas. E Plutão não é diferente, trazendo então esses conteúdos plutonianos para a nossa vida, seja através dos nossos parentes, seja através de um luto, e esse luto não é só por morte física, embora possa ser, né? Pode ser por morte física, pode ser por luto pela perda de algo em que se era muito caro, a perda de um relacionamento, a perda de uma filosofia de vida, de uma ideia. Muito vai depender da casa onde você tem Plutão, da casa onde Plutão está passando em trânsito e da casa onde você tem Mercúrio no seu mapa de nascimento. Principalmente as casas onde você tem Mercúrio no mapa de nascimento e onde está passando Plutão em trânsito, são as casas astrológicas cujos conteúdos serão mais evidentes. Se for numa área financeira, você pode ter questões financeiras, passar por um luto relacionado às suas finanças, mudanças intensas, você pode ganhar poder, né? Plutão é planeta de poder. E muitas vezes as pessoas, elas, através de trânsitos de Plutão, chegam ao poder. Isso pode parecer uma coisa muito boa, pode ser num determinado nível, mas em outros níveis talvez. Não estou dizendo que o poder que é adquirido com Plutão é ruim. Não estou dizendo isso. Tá? Até porque se Plutão é o planeta que está relacionado ao poder, ele tende a trazer poder. Então o poder vai estar relacionado à maneira como você vai lidar com isso ou não vai aceitar, né? Você vai ter a oportunidade de vivenciar o poder sobre alguma coisa, você vai ansiar por poder. Seja um poder sobre você mesmo, seja um poder sobre uma coletividade, talvez você seja convocado a exercer um cargo de poder na sua vida. E Plutão, ele é muito familiarizado com as questões de poder. Como que você lida com o poder vai ser, então, mostrado através do planeta Plutão. Então, pessoas que estão com trânsito de Plutão com Mercúrio, muitas vezes querem manipular e exercer o poder sobre outras pessoas, e isso tende a ocorrer através do pensamento e da fala. Plutão também rege os processos da fala, dos movimentos. Mercúrio rege o processo da fala e dos movimentos. E Plutão, então, ele torna evidente o processo da fala e dos movimentos. Você quer exercer poder sobre a sua mente, sobre as outras pessoas ou sobre você mesmo. Então, você ganha então uma perspicácia, você ganha uma acurácia, você se torna muito mais intenso na sua fala, na sua mente.
E pessoas, então, em que lidam com o poder, que tem algum tipo de poder na nossa sociedade, quando está com trânsitos de Plutão e Mercúrio, passam por essas intrigas relacionadas ao poder, que de concorrência, de situações de briga, de luta pelo poder. Pessoas podem ter problemas com figuras de autoridade, porque já que está relacionado ao poder, e a pessoa pode ter, então, pode passar por um período onde essas questões de poder, elas se insinuam muito na parte mental e na parte da fala, terem realmente embates e discordâncias com pessoas que têm algum tipo de poder sobre elas, ou ela passa a exercer sobre os outros. Plutão é um planeta de manipulação, e quando ele toca Mercúrio, a manipulação é verbal, é mental, é a lavagem cerebral, como se diz, né? E então essa tendência à manipulação, assim como também tendência a sermos manipulados, com Plutão, essa energia pode vir de fora, pode vir através de uma manipulação de outras pessoas sobre nós, sermos vítimas de certos relacionamentos muito manipulatórios, de pessoas que querem incutir em nós a maneira delas de pensar, a filosofia delas. E pessoas que ficam que são muito ativas na questão mental, e você se sente oprimido. Então é uma forma de opressão que Plutão traz através da manipulação. Vamos falar agora de questões relacionadas à sexualidade, né? Pessoas que estão com trânsitos de Plutão com Mercúrio podem ter em seus pensamentos maior conteúdo de natureza sexual, conteúdos de natureza intensa, sexual, compulsiva, e, claro, não é tanto quanto Plutão com Marte, né? Porque Marte é o planeta da ação, então Mercúrio é o planeta do pensamento para a ação é um pulinho, portanto, Mercúrio ainda está no nível do pensamento. Tá? E a pessoa precisa controlar, exercer um controle sobre os seus pensamentos para não passar para Marte, né? Para que a pessoa não tenha uma conduta condizente com a intensidade compulsória dos pensamentos de natureza sexual. Não estou dizendo que só porque você está com Plutão com Mercúrio você vai ter uma sexualidade caótica nesse período, não é isso. Mas pessoas que têm uma libido, uma sexualidade muito aflorada, tende a aflorar mais, né? A mente fica muito mais voltada para as questões de natureza sexual, ou até mesmo os impulsos vitais cuja origem é de natureza sexual. Então, a pessoa pensa mais a respeito disso, e ela fica mais compulsiva. Isso vai depender também da natureza da pessoa, né? Então, a pessoa também fica mais exposta a uma energia de natureza sexual em qualquer dos trânsitos de Plutão. E com Mercúrio, pelo fato de ter muitos pensamentos voltados para essa questão, né? Aí, energeticamente, muda a natureza também. Quando estamos sob trânsitos de qualquer planeta, a nossa energia ganha o tônus do planeta. Então agora vamos às questões sublimes de Plutão. Veja, Plutão representa o signo de Escorpião, ele é o regente natural de Escorpião e da casa 8. Então Plutão é um planeta que vai até as mais altas esferas, né, espirituais. Ele é o planeta do mais, digamos que, o mais elevado possível. A força espiritual mais elevada é o planeta de cura. Você ganha talentos curativos se você tem uma propensão, ou se você ao longo de muitos anos vem trabalhando essa área de cura e você está com Plutão, Mercúrio em trânsito. Então essa cura, ela potencializa, principalmente a nível mental. Você consegue encontrar os pensamentos e ordenar os pensamentos, e você começa a trabalhar com cura. Caso você tenha uma propensão ou já esteja desenvolvendo as habilidades curativas, você pode se descobrir um curador, alguém que tem uma habilidade ou capacidade de cura, principalmente aquelas com as mãos, no qual o Mercúrio rege, né? Mercúrio rege as mãos, os braços. Então a pessoa pode trabalhar com mediunidade de cura, a pessoa pode trabalhar com cura através das mãos, cura mental também. Alguns passam a se interessar por magia, apometria e essas vertentes da espiritualidade ligadas a Plutão. Plutão rege o astral inferior, então essas curas como desobsessão, né, em que vai naquelas regiões umbralinas mais difíceis, mais
mais intensas, ele vai e resgata, né? É o resgate do sofrimento que é causado através da energia mental, da afinidade mental entre encarnados e desencarnados. Então, Plutão é um planeta que lida com essas regiões, né? Com esse limite mais intenso, mais negativo, mas que ele é o planeta que está mais intensamente voltado para o resgate das pessoas que estão sob a influência dessa energia umbralina, dessas energias menos sutis. Então, Plutão, ele sublima, ele tira das profundezas, ele vai nas profundezas e ele eleva a pessoa, ele eleva, então, a sua condição vibratória para um nível altamente sublime. Por isso que ele é de cura, ele tira aquilo que está destruindo o organismo e passa para a cura, ele restaura. Plutão é o restaurador, né? Ele é o purificador. Pensa num purificador. Ele purifica, ele pega as energias mais densas e purifica e as torna sublimes. Então ele é o máximo de toda a espiritualidade, né? De uma elevação. E essa elevação vem a nível mental, principalmente. E a mente, nós não usamos, grande parte da nossa mente não é usada, quer dizer, apenas uma parcela mínima da nossa mente ela é usada, e nós podemos desenvolver muitas das nossas habilidades mentais através de trânsitos de Plutão. Desde que não estejamos voltados para o medo ou paralisados por um medo de sermos pegos em alguma energia deletéria, alguma energia negativa, e muitas vezes das pessoas com trânsitos de Plutão têm medo, né, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos por conta da intensidade do aspecto em trânsito. E muitas vezes bloqueiam até esse desenvolvimento espiritual. Então, mas é nesse período em que você tem grande possibilidade de se libertar de muitas das amarras mentais, de muitos dos condicionamentos e compulsões mentais. Muito a depender de como você vive esse trânsito e da intensidade com que ele toca a sua vida. Temos, é claro, trânsitos mais difíceis, como a conjunção, que é o mais forte deles, a oposição e a quadratura, assim como também temos ângulos que, embora Plutão traga esses desafios em todos os ângulos, o trígono, o sextil e algumas das conjunções, sendo a conjunção a mais forte, mas podem também ter uma vertente altamente positiva. Então, você pode se libertar de muitas das amarras emocionais que vêm através dos pensamentos. Não estou dizendo que os trânsitos mais difíceis, algumas conjunções, a oposição e a quadratura, você não seja capaz de realizar, não. Você sim. Simplesmente você vai ter mais trabalho em vista, porque a energia vem de uma maneira mais forte, através da quadratura, da oposição e da conjunção. Então essas foram as questões relacionadas a Plutão, com Mercúrio. A sua mente certamente será tocada, as pessoas que representam Mercúrio também, as atividades comerciais, caso você se interesse por alguma delas ou esteja em alguma delas no período de Plutão com Mercúrio. Você pode também, através de Plutão com Mercúrio em trânsito, lidar com questões com os seus irmãos ou parentes próximos relacionados ao luto e heranças. Então, como Plutão tem uma ligação também com a parte financeira, Plutão regente natural da casa 8, que representa o dinheiro dos outros, Plutão que representa os inventários, testamentos e heranças, você pode ter questões com seus irmãos ou familiares relacionadas a heranças. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.